MSX Legacy 3, a terceira da série, dessa vez com 10 jogos de MSX 2. Vamos conferir? E aí pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal DB Falcão. O meu nome é Daniel. Pessoal, para quem acompanha aqui o canal, sabe que eu fiz 2 vídeos já aí no passado, dessas 2 coleções anteriores feitas pelo meu amigo Adriano Souza. Adriano que fez essa coletânea de jogos de MSX gravadas em disquete, aqueles disquetes que a gente usava no passado ali nos anos 80, comecinho dos anos 90, para a gente poder jogar jogos, tanto no MSX quanto PC, enfim, vários computadores se utilizaram dessa ferramenta para fazer jogos do nosso MSX, galera. MSX que eu sempre brinco aqui, o computador com mais cara de videogame que já existiu, que povoou ali os anos 80, no Brasil com o seu Expert da Gradiente e o Hotbit da Sharp, e é sempre muito especial a gente falar de MSX nesse ano de 2025, que está fazendo então 40 anos do MSX no Brasil, com o Expert, com o Hotbit da Sharp. Inclusive teve o evento do MSX em São Paulo, MSX Summit, organizado pelo meu amigo Daniel Ravazzi, lá do MSX SP, e o Mário Cavalcante do Clube MSX, no qual apareceu esse senhor simpático aqui que está na minha camiseta, que é o Kazuhiko Nishi, simplesmente o criador do MSX no mundo, parceiro aí do Bill Gates, até hoje eles são amigos. A camiseta aqui que eu recebi do meu amigo Jacó. Jacó é um amigo que eu fiz aí também no meio do MSX, ele produziu algumas camisetas e eu resolvi usar aqui para vocês, como a gente está falando de MSX, esse senhor simpático que mudou a minha vida lá nos anos 80 e a vida de muita gente também. E o que é então essa terceira coletânea feita pelo Adriano? Essa coletânea só tem jogos de MSX 2. Achei muito bacana porque nas outras 2 coletâneas a gente tinha jogos de MSX 1, jogos em Mega RAM, que eram jogos que você precisava de mais memória, tinha uns cartuchos ali, para quem sabe, era assim que a gente jogava, jogos com mais memória, os famosos cartuchos de Maper Mega RAM. Mas nesse o Adriano, acho que muito acertadamente, ele colocou 10 clássicos de jogos do MSX2, lembrando que o MSX teve MSX1, que foram os únicos que saíram aqui no Brasil, e o MSX2 onde a gente teve uma melhoria gráfica, de áudio, paleta de cores, memória. Depois a gente teve o MSX2 Plus e depois o Turbo R. E o MSX2, pessoal, é legal que ele tem jogos ali que eu acho que rivalizam muito, por exemplo, com jogos do Nintendinho, do Master System, jogos muito bacanas que eu, por exemplo, não conhecia à época, porque aqui no Brasil, para jogar jogos de MSX2 nos anos 80, só com alguns kits, por exemplo, nosso amigo Ademir Cachano, o grande Ademir Cachano, que fez vários tipos de acessórios para o MSX, ajudando a galera a poder ter acesso a cartuchos de Mega RAM e os próprios kits que transformavam os computadores MSX1 e MSX2. Mas eu, por exemplo, nunca tive acesso, e muita gente não teve acesso só fora do Brasil, no Japão, na Europa, onde tinham computadores MSX2 lançados e a galera podia jogar. Mas hoje a gente tem acesso a esses jogos, né? Sejam via emuladores, seja via cartuchos onde a gente tem os jogos pra gente jogar lá no SofaRun, e o Adriano fez essa coletânea muito bacana pra gente testar aqui. E vale ressaltar, galera, que a gente sempre fala assim, pô, mas por que fazer jogos em disquete, sendo que jogo de MSX eu consigo jogar inclusive online, consigo jogar lá no site do File Hunter, por exemplo, eu vou lá e jogo jogos online. Pois é, o que a gente sempre fala aqui daquela nostalgia que bate, né, pessoal? O retrô, a gente tem essa nostalgia de poder jogar como a gente jogava na época, com um computador original, com um disquete, sentindo, escutando aquele barulhinho, a sensação de pegar o disquete na mão, o barulhinho de colocá-lo ali na gavetinha que vocês viram aí no começo. Eu fiz um videozinho justamente para atiçar essa memória em vocês, e é disso que a gente está falando. A gente não está falando simplesmente, pego isso aí, põe no emulador e jogo. Não é assim que funciona pra gente que curte muito retro games, como é o meu caso. Então eu vou fazer o teste aqui, galera. A gente vai primeiro dar uma olhadinha em todos os jogos ali, a arte que o Adriano fez, mostrando rapidamente os jogos, e depois também rapidamente eu vou jogar cada um deles pra gente dar uma olhada, né? Porque vale a pena aqui a gente ver os jogos. Pra quem não conhece, por exemplo, alguns jogos aqui eu não conhecia, talvez você aí também não conheça, mas de qualquer maneira é legal pra quem não conhece conhecer os jogos de MSX2. Então, sem maiores enrolações, bora lá! Vamos lá então, pessoal, já estamos aqui com a nossa caixinha que eu comprei lá do meu amigo Adriano. Aliás, eu vou deixar os links na descrição para você poder adquirir a sua. Eu acho que o preço atualmente está R$170, mas ele também faz Mercado Livre com aquele acréscimo lá do site. Eu vou colocar para vocês também os 2 links para você poder adquirir se você tiver interesse. Então tá aí essa capa linda que ele colocou aqui, uma moto num ambiente aqui super futurista, MSX2 Special Edition. Ele colocou em inglês, o que eu achei bacana,
para ele também poder vender aí para o exterior. Então tá aí o detalhezinho da caixa aqui do lado, ó. Aqui atrás a gente tem os jogos. É interessante que esses jogos, a gente vai falar bastante disso daqui a pouco, alguns deles precisam de algumas intervenções nossas para que ele funcione. Então você tem que apertar o Ctrl para funcionar alguns jogos, tem que usar o cartucho da Mega RAM, o cartucho de Mega RAM para aumentar a memória para você poder também jogar, que também era necessário quando a gente jogava esses jogos lá nos anos 80. Então tem aqui essa parte aqui, que é o Rockin Legacy Productions, muito legal, ele faz tudo artesanalmente, mas com bastante qualidade. Eu acho que é um preço bem honesto que ele está cobrando, porque é algo difícil a gente achar. Para quem é colecionador, eu acho que é bacana a gente ter um tipo de produto desse, como eu comentei também, para a gente ter ativadas as nossas memórias, a nostalgia da gente poder ter em mãos um produto desse. Mas vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada nos jogos e também como tá a arte aqui dos jogos, como estão os disquetes. Então a gente tira aqui, tem uns 10 disquetinhos aqui dentro, disquetinho de 3,5 que a gente usava muito aí no passado. Então tá aí, pessoal, olha só que bacana. O Adriano, ele estava comentando que ele colocou dessa vez os disquetes em preto, com essa portinha que a gente fala, com essa proteção aqui também em preto, que dá um ar bem elegante, assim, até mais agressivo de certa forma, a gente pode dizer. Muito bacana que ele fez, achei que ficou bem legal essa arte. E a gente tem os jogos, vamos dar uma passadinha rápida, ó, para vocês verem também as artes. Então vamos lá, deixa eu deixar aqui do lado e vamos falando um por um rapidamente. A gente tem aqui então, esse aqui é o Puyo Puyo, um jogo da Compile, também muito famoso, saiu para várias plataformas. Tá aí a arte que ele faz, gente, muito bonitinha. Essa label aqui, a prova d'água, essa tintura aqui meio fosca. Olha aqui que bonitinho que ele faz aqui, os detalhes aqui da label superior. Fica muito bonitinho. E era a arte original que eram vendidos os jogos. Ele fez questão de colocar, o que dá um caráter aí de autenticidade muito bacana para o produto. Jogo então de MSX2. Vamos colocar aqui do lado. Temos aqui um clássico, galera. Nós temos aqui o Vampire Killer. Para quem não sabe, Vampire Killer é o nosso Castlevania, primeiro Castlevania que saiu para MSX2, juntamente com o Disk System. Saiu lá para o Nintendinho, mas para o Famicom também em disquete, porque esse jogo precisava de muita memória, então não tinha um cartucho à época no Nintendinho. Então ele foi lançado para o Disk System do Famicom e saiu também essa versão para o MSX2, Vampire Killer, o Castlevania tá aqui também, top, um jogo do MSX2. Temos aqui um clássico também, Kings Valley 2. Kings Valley 2 também um jogo dos que a gente vai ver aqui, precisa do cartucho de Mega RAM para rodar, um clássico, um jogo de plataforma barra puzzle, muito bacana, um clássico muito bom, tá aqui também com a sua label aí de época. Temos aqui, galera, olha só que temos aqui o nosso Metal Gear, que para quem não sabe, a primeira versão do Metal Gear que saiu do nosso Hideo Kojima foi pro MSX2, foi feito um port pro Nintendinho, mas esta foi a primeira versão do Hideo Kojima pro Metal Gear, foi lançado no MSX2, um clássico, tá aí também, bonitão. Outro clássico aqui também, Space Mumble, um jogo também que é muito amado, muito aclamado, o nosso Space Mumble, um jogo de navinho, shmup lateral, muito bom também, uma música excelente, um jogo da Konami que a gente sabe reinou no MSX. Temos o nosso Zanac X, nós temos um Zanac para o MSX1, mas foi lançado esse Zanac aqui para o MSX2, Zanac X, da Compile também, uma grande desenvolvedora de games para o MSX, a nossa amiga Compile. Zanac X, jogo de navinha, um shmup de vertical. Tem um jogo aqui que eu também não conhecia muito, já ouvi falar, é o Laydock, também é um jogo de um shmup de navinha, também do MSX2. Você pode jogar em 2 players, em 2 pessoas, muito bonitinha também essa label. Tá aqui o Laydock. Temos outro jogo aqui também, Psycho World, também olha que legal essa arte desta capa, um jogo aí de plataforma que eu também não conhecia, fui conhecer aqui depois de velho, um jogo bem interessante, a gente vai dar uma olhadinha nele também. Outro clássico aqui, o nosso Aleste da Compile também, um shmup, jogo de navinha que saiu aí pro MSX2, cultuadíssimo, um jogaço com uma trilha sonora maravilhosa, som FM, muito bom. E temos finalmente o nosso Chevils também, que saiu para várias plataformas, saiu também pro MSX2, Chevils também, um jogo de navinha de rolagem vertical, a gente vai dar uma olhadinha neles também. Então tá aí, galera, esses são os 10 jogos que estão nessa coleção, acho que foram escolhas muito legais, a gente tem muitos clássicos aqui, como Aleste, como Vampire Killer, Castlevania, Zanac X, nós temos a Space Mumble, Metal Gear, mas temos também outros jogos como Psycho World, como Laydock, são jogos assim também que muita gente pode não conhecer e a gente vai ter a oportunidade de dar uma olhada nesses jogos agora. Vou ligar minha parafernália aqui e a gente vai falando rapidamente dos jogos e quais o MSX, como é que eu vou utilizar esses jogos. Então, sem maiores enrolações, bora lá!
Pessoal, então vamos lá. Antes de mais nada, eu gosto de mostrar para vocês o setup, como a gente vai fazer aqui os testes, porque tem alguns comentários interessantes para fazer para vocês, para quem quiser adquirir esta coletânea. Então vamos lá. Eu tô com o meu Hotbit, mas o Hotbit não é 1.0, não, galera. Esse aqui é o meu Hotbit tunado. Ele é um Hotbit, só a carcaça dele é de 1.0, mas dentro aqui tem uma placa de MSX2 Plus, que é a placa do Victor Truco, o grande Victor Truco. Já fiz vídeo sobre este aparelho aqui no canal, vou deixar passando aqui no card. Então, na verdade, isso daqui é um MSX2 FPGA que está aqui dentro, então a gente vai utilizá-lo. Como ele não tem leitor de disquete, eu estou utilizando aqui um leitor de disquetes do meu amigo Paulo Custódio aqui, ó. Eu já fiz vídeo também, eu vou deixar passando aqui no card também, esse disk drive muito bonitinho que ele fez, inspirado aqui também no Expert, nas linhas do Expert da Gradiente. Aqui, ó, a gente tem a interface dele que vai no cartucho para a gente poder rodar os discos. Só que também nós vamos utilizar, galera, aqui, ó, o nosso MSX2 originalzão, o nosso Hitbit HB-F1XD, o MSX2 da Sony, muito clássico também, muita gente gosta desse computador, é bem popular e eu também não sou diferente. Nós vamos precisar usá-lo também, porque tem algumas questões relacionadas aos disquetes que eu vou comentar com vocês agora, que alguns disquetes funcionam nesse aqui e outros funcionam nesse daqui. Isso é algo que aconteceu aqui nos testes que eu fiz, já falei com o Adriano, e é legal também a gente comentar sobre isso. Eu coloquei aqui também um controle do Hotbit original, um joystick lindão que eu tenho aqui, tá funcionando direitinho pra gente poder jogar também no Hotbit. Vamos lá então, galera, estou aqui já com as nossas duas câmeras para vocês verem eu manuseando aqui o drivezinho de disquete, o nosso Hotbit, e também essa câmera de frente para vocês poderem ver o jogo. Eu resolvi não usar uma placa de captura de vídeo, resolvi colocar aqui no nosso monitorzinho de 15 Hz que eu tenho da LG. Esse Hotbit aqui já tem a saída RGB, o cabo VGA, então a imagem fica muito boa. Então nós vamos fazer o seguinte, galera, quase todos os jogos funcionaram neste Hotbit aqui, FPGA, vamos dizer assim, MSX FPGA do Victor Truco. Apenas alguns jogos não funcionaram, só funcionaram no nosso MSX japonês, o Hitbit HB-F1XD. E por que isso ocorreu? O MSX realmente ele é temperamental, ainda mais quando você usa disquete. Às vezes ele vai funcionar em um MSX, às vezes o outro ele não funciona. O Adriano comentou comigo que ele testou no Turbo R dele, todos funcionaram. No meu não foi dessa forma. A maioria dos jogos aqui no Sony, quando você coloca o jogo, ele fica fazendo um boot infinito. Ele não roda o jogo. Ele entra, lê o disquete, porque ele tem leitor de disquete, você escuta o barulhinho de disquete, e em vez de carregar o jogo, ele volta e inicia o computador de novo. Então, infelizmente, não consegui usar o F1XD. Apenas alguns jogos funcionaram nele, são justamente os que não funcionaram aqui neste game. Mas isso acontece. O Adriano, inclusive, fez um negócio bem legal. Ele gravou, na verdade, os arquivos em tipo ROMs. Ele não gravou os arquivos em tipo disquete, DSK, que costuma dar mais problema. Então, eles acabam ficando mais plug and play. Você não precisa ficar dando muitos comandos para eles funcionarem. Mas vamos lá, chega de enrolação. Eu vou testar, então, primeiramente, um Aleste. Vamos colocando de acordo com o que eu vou pegando os disquetes. Então, a gente coloca o disquetinho no nosso leitorzinho. Eu vou ligar aqui. Tá lá, bonitinho. E vamos ligar o nosso Hotbit tunado. Vamos ver se tudo vai dar certo. Mostrando o vídeo aqui. Olha lá, bonitão. Olha o barulhinho dele lendo o disquete, tá vendo? Atenção. O barulhinho, eu vou deixar esse carregando, os outros a gente faz mais rapidamente, só para vocês poderem ver todo o processo dele funcionando. Vocês veem que é um jogo grande para os padrões da época de memória. Um jogo do MSX2 já tem bem mais memória do que MSX1, então ele demora um pouquinho para carregar mesmo. Ah, olha lá, Aleste. Tá lá, galera, olha que lindo, hein? Você vê que a imagem tá muito boa, mesmo eu capturando diretamente aqui com a câmera, eu acho que a imagem tá bem legal. Vamos colocar aí para jogar então um pouquinho do Aleste, tentar passar rapidamente por todos os jogos. Lembrando também se os jogos, da maneira como eles foram gravados pelo Adriano, se eles tiverem som FM, SCC, se você tiver os cartuchos ali que tem esse tipo de som, no caso aqui, este Hotbit tunado com a placa do Truco, ele tem, então no caso aqui vocês estão ouvindo aí o som FM. Então tá aí o som lindo desse Aleste. Vamos colocar para jogar. Vamos lá, é o nosso Aleste. Jogando aqui com o controle do Hotbit, funcionando perfeitamente. O som é lindo também. Esse jogo é maravilhoso. Vou jogar só um pouquinho, porque eu me empolgo, quero jogar muito. Quando eu vejo, o vídeo já tá gigante. Então, Aleste, galera, é um jogaço. Para quem não conhece,
um dos melhores shmups, um dos melhores jogos de navinha aí do MSX2. Então a LED está funcionando, belezinha. Eu vou tirar aqui ao vivo e a cores. Vamos dar um reset aqui no nosso Hotbit da massa. Eu já vou tirar. Não, na verdade eu tenho que desligar. Vamos testar agora um Zanac X, jogo do MSX2. Vamos lá. Aí tá carregando, deu um cortezinho no vídeo, que agora eu quero ir mais rapidamente ali pro jogo, pra gente dar uma olhadinha no jogo, se tá funcionando. Aí, Zanac X, jogaço também da Compile. Olha lá, legal que você aperta para começar, o piloto dá um joinha ali para você, muito top. Tá aí, ó, Zanac. Esse controle aqui tá top, esse controle do Hotbit que eu tenho, viu? Fazia tempo que eu não testava, tá funcionando tranquilamente. Então também um shmup aqui vertical, o Zanac, uma música também muito boa, jogo muito legal. Não joguei à época, joguei só o primeiro Zanac, que também já era bem legal. E esse aqui melhorou muito, né, aproveitando-se das qualidades, das melhorias gráficas, de som, de memória do MSX2 Zanac. Então, jogaço testado aqui também, galera. Vou jogar só mais um pouquinho, vou jogar só um minutinho de cada jogo, para o vídeo não ficar muito longo. E para você que não conhece o jogo poder ver do que se trata, de repente se tiver interesse, pode também adquirir a coleção do nosso amigo Adriano. Deixa eu pegar esse poder aqui, ó. Então você tem vários tipos de poder, ele até lembra um pouco, esses jogos aqui, eles são como Gradius, assim, eles são meio parecidos, né? O Gradius tem várias versões ali, Salamander, Paródios. Esse aqui também é um jogo, por exemplo, que me lembra, tem bastante coisa do Aleste, assim, né? Os poderes são parecidos ali, a maneira como eles são fornecidos no jogo, mas a dificuldade é imensa, né? Vocês estão vendo aqui que eu não consigo nem mirar no nosso amigo ali para matá-lo, porque não para de vir tiro do quanto é lado. Aí, tinha que morrer uma hora, né? Ó, o cara até desistiu. Ixi, morri. Acho que eu já morri tudo, quer ver? Olha lá. Isso aí, então o Zanac X também funcionando de boaça. Vocês veem que tá tudo plug and play. Você coloca um disquete, não precisa dar nenhum comando, ele já funciona. Então vamos desligar, vamos pro próximo. Vamos lá, agora vamos mudar um pouquinho, galera. Vamos de Metal Gear, o nosso amigo Hideo Kojima. Hideo Kojima que tá vindo aí na BGS, em Brasil Game Show, daqui a alguns meses. Ver se eu consigo falar com o Hideo Kojima também, né? Pegar o autógrafo dele. Ó, liguei. Vamos ver se vai ler direitinho também. E aí, pessoal, quem não conhece MSX, está gostando? Está gostando dos jogos do MSX2, dessa coletânea? Algum jogo que vocês gostariam que estivesse na coletânea? Quem sabe o Adriano faz uma próxima, hein? Vou dar aquele cortezinho rápido no vídeo, para quando começar o jogo. Tá lá, aquele símbolo maravilhoso da Konami. Metal Gear, 87. Primeiro Metal Gear que saiu no mundo foi para MSX2. Tá lá o nosso Snake. Ela já vem no telefoninho falando o que você tem que fazer para a gente entrar lá no domínio do inimigo e procurar pela arma secreta, uma famosa Metal Gear. Bora lá, vamos jogar um pouquinho. Olha lá. Vamos lá. Então esse jogo de furtividade, um dos primeiros, se não o primeiro que saiu dessa forma. Você não pode querer bater em todo mundo, ó, senão você acaba morto. Como vai acontecer comigo aqui agora. Acabei indo de qualquer jeito, deixa eu fugir aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui. Ixi. Sai, sai. Ah. Quase morri a minha vida ali, ó. A música é muito boa também. O que tem aqui? Opa, um binóculo. Isso. Jogaço Metal Gear do nosso lendário Hideo Kojima. Um jogo de furtividade. Vamos lá, vamos começando. Só mais um pouquinho. Tem uns doguinhos ali, de boa. Acho que aqui tem um monte de cara que atira em você. Eu não vou entrar aqui não. Ó, aqui eu consegui passar sem ser visto. Então é isso, talvez eu não consiga avançar muito nesse tipo de jogo, porque eu sou um cara meio impaciente para jogar, sabe? Então esse negócio de ficar esperando demais para passar pelos caras, às vezes me cansa, mas faz parte. Ó, consegui e ele vai me ver. Não viu. Tchau. Boa, aqueles dois lá não vou enfrentar não. Olha, peguei uma arma aqui, top.
Ah, agora sim. Tô sem bala, tô apertando aqui, mas tô sem bala. Preciso pegar munição. Ih, morri. Então tá aí, galera. Metal Gear também testado. Vamos lá que tem mais jogo pra testar. Deixa eu desligar. Que tal agora um super clássico Vampire Killer, hein, pessoal? O Castlevania, que nasceu aqui também no MSX2, juntamente com o Disk System lá do Famicom japonês. Vamos ver se também você vai rodar de boa. O MSX é bom demais. Vamos lá, dar aquela cortadinha no vídeo. Ó, pessoal, notem que ele está lendo como se fosse uma ROM, apesar de estar em disquete. Essa foi uma das melhorias que o Adriano fez, que eu acho que ficaram melhores mesmo, que aí ele roda com mais facilidade do que outros jogos que estão em arquivos DSK de disquete, que às vezes são mais temperamentais para jogar. Aí! Ah! Quem não conhece o Castlevania do MSX tá aí, pessoal. É a mesma versão do Nintendinho, com algumas diferenças de som, de cores assim, mas muito sutis. Vamos lá. Funcionando direitinho o controle para cima. Os dois botões, ó. Essa música clássica do nosso amigo Castlevania. Ixi, eu sempre troco onde é que pula, onde é que bate. Sai. Sai. Não, coração. Acho que aqui tem uma chave, não é? Ai, tá vendo? Aperto pra pular quando era pra apertar pra bater. Vamos, isso. Ih. Aí. Eu peguei um poder de invencibilidade. Tá passando um avião aqui. Minha vizinhança aqui é bem animada, viu, pessoal? Tem avião, tem som alto, tem cachorro, tem helicóptero. E olha que eu moro no interior. Mas tudo bem, tá valendo. Faz parte. Todo mundo que faz vídeo sofre disso, né? Não tem jeito. Então beleza, galera. Castlevania Vampire Killer, também testado para o nosso MSX2. Muito top. Ó, mais uma chave ali. Um Batman aqui, sai. Sai. Olha, pulei sem querer. Ah, eu não posso pegar essa chave porque eu já tô com outra. Preciso abrir primeiro alguma porta. Sai. Então beleza, galera. Tá aí também o nosso Vampire Killer Castlevania testado, funcionando de boa aqui no nosso MSX2. Então vamos lá que tem bastante jogo para testar. Vamos desligar. Falando em outro clássico, voltando ao gênero de navinha, shmup, um dos melhores aqui do MSX, da Konami, tinha que ser Space Mumble. Então vamos lá, vamos colocar o Space Mumble. Você vê que está funcionando praticamente tudo aqui no nosso MSX tunado, o nosso MSX FPGA com a placa do Victor Truco. Vou dar aquela cortadinha no vídeo. Ah, esse símbolo da Konami, lindão. Vamos lá, Space Mumble, um jogo de navinha, muito bom também. Ah, de 89, vamos jogar um pouquinho. Da minha Sega linha Gradius assim, mas é um pouco mais sofisticado na minha opinião. Muito bonito, um jogo mais novo, então ele já tem algumas características bem interessantes. Ah, é um jogaço, a música é muito boa. Olha, a gente não tinha ainda o scroll vertical liso no MSX2, mas para esse jogo ficar liso como vocês estão vendo, eles fizeram usaram uma técnica de sobreposição. A tela vai passando sem que a gente perceba, enfim, tem um vídeo sobre isso que eu assisti, é muito bacana. Mas enfim, tá aí Space Mumble também funcionando de boas. Jogaço, que eu preciso investir mais nesse jogo. Qualquer dia eu faço live desse jogo aqui para ver se eu consigo avançar um pouquinho mais. Mas tem as mesmas características assim do Gradius, dos poderes que você vai pegando. Míssel, o Option, são aquelas navinhas auxiliares que você pega. Jogaço, né? Jogar mais um pouquinho que esse aqui merece. A música excelente. Reparem na qualidade do som. O som maravilhoso que tem já o MSX2 aqui com esses jogos. O som em SCC realmente é fantástico. Ó, já peguei um mísselzinho aqui, estamos caminhando, hein? Ó, um Option agora. Top. Ah!
Dificílimo. Olha isso. É tiro que não acaba mais. Olha só, quando você acha que já acabou o tiro. Vou pegar uma arma boa aqui. Vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho, já que estou ganhando. Ah, morri, só foi falar. Então tá bom, galera, Space Bumble também testado. Eu não vou jogar mais uma vez, não, deixa eu desligar e vamos pro próximo. O próximo jogo que temos aqui, pessoal, é o Kings Valley 2. Kings Valley 2, que é o jogo que a gente precisa usar o cartucho de Mega RAM para ele funcionar. Então eu vou colocar o cartucho aqui, que está aqui o meu cartucho de Mega RAM. Tem que estar na posição de Mega RAM ativada. Vamos lá, mas isso também o Adriano pode dar todas as informações para vocês, como faz direitinho, pessoal, para colocar, para fazer funcionar. Vamos ver se vai dar tudo certo. Eu vou ligar. Lá, vamos ver se vai carregar direitinho. Tá lendo o disco, um disco grande também, para os padrões da época do MSX é um jogo bem grande. Lá tá lendo o disquetinho e ele achou ali a Mega ROM, tá vendo? Cartridge Type lá, 128K Mega ROM. Então ele tá lendo bonitinho. Aí, bonitinho. Apesar desse MSX aqui ele já ter a memória, a Mega RAM incluída, eu coloquei aí para vocês verem como é que funciona. Então tá aí, também rodou o nosso Kings Valley 2 clássico também dos clássicos, um puzzle, um jogo de plataforma puzzle aí muito bom. Vamos lá, do your best. Vamos ver se a gente joga pelo menos a primeira fase. Olha lá. Então nós temos o nosso herói. A gente tem que pegar todas essas pérolas assim, essas jazidas aqui, e de maneira que a gente consiga sair, e você tem que usar os recursos de maneira correta. Se você usar na hora errada, você fica preso, você tem que se matar porque não tem mais o que fazer. Então, por exemplo, aqui eu não posso usar, eu tenho que esperar essa múmia passar, lógico. Desço aqui, pego a escadinha, bato aqui, ó, pego aqui a britadeirinha, furo aqui. Lembrando que só tem um, então eu só podia furar aqui mesmo. É só o lugar certo para furar. Depois de morrer tantas vezes eu aprendi. Pega aqui a jazidinha de ouro, a esmeralda, a pérola, não sei o que é isso exatamente. Ó, peguei todas e eu abri todas as travas lá da porta. Então, vamos lá, jogaço também, né? Jogaço. Posso pegar essa espadinha e tacar aqui na múmia. E... tcharam! E saímos para a segunda fase. Então esse é o Kings Valley 2, jogaço também, pessoal. Quem não conhece, aí você ganha uma password para você poder ir direto aqui para a segunda fase, já que não tinha como salvar o jogo à época. Então eles inventaram essa forma bem criativa para a gente poder salvar os jogos, né? Salvar o nosso avanço. Então tá aí, pessoal, não vou jogar muito mais não, porque aqui vai longe. A minha ideia realmente é dar uma passada rápida aqui nos jogos para vocês poderem ver como é que eles são, se eles estão funcionando direitinho. Então aqui estão praticamente todos os jogos que funcionaram aqui no MSX do Victor Truco, esse Hot Beat tunado que eu tenho aqui. Então tá certo, deixa eu desligar aqui e vamos para o próximo jogo. Próximo jogo é o nosso Puyo Puyo, um jogo famoso também da Compile, tem para várias plataformas. Vamos ver se também vai funcionar direitinho. Nos testes que eu fiz anteriormente funcionou, então... Aí tá vendo o nosso Puyo Puyo, carregando, bonitinho. Ah! Bonita essa apresentação, né? Aí, Compile. Ó a música, a qualidade do timbre, né? Muito bom. Uma das coisas que eu acho que o MSX tinha muito bom, desde o MSX1, é o som. A qualidade do som é muito boa. Vamos lá. Nossa, quanta coisa para escolher. Então, Puyo Puyo é como se fosse um Tetris. Eu nunca joguei esse jogo, nem na época ali de mais novo. Mas tá aí. Tem muitos adeptos, já que ele parece com Tetris, né? Mas eu não sou uma pessoa que sei jogar isso aqui, não. Parece que quando junta 3, ele, ó, juntou 3. Olha lá. Ah, agora sim. Ah, até que eu tô indo bem, hein? Vixe, só foi falar. Nossa, por que tá rápido assim? Não dá pra pensar muito, é muito rápido. Nossa, bobagem aqui. Caramba. Então tá aí, galera. Puyo Puyo também testado, um jogo do MSX2. Bonita as cores, a música, a textura aqui dos gráficos também, achei bem bacana.
Então também tá aí, ó. Puyo Puyo. Ó, sem querer fiz um negócio legal ali. Ele foi ficando cada vez mais rápido, ó. Vixe, tá difícil demais. Mas tá bom, galera. Puyo Puyo também testado. E agora é hora da gente testar os jogos que não funcionaram aqui no nosso MSX tunado. Funcionaram só no nosso HB F1XD. Então vamos lá. Deixa eu desligar e eu vou dar um cortezinho no vídeo e já volto. Vamos lá então, agora é hora de a gente testar os últimos jogos. Esse Laydock, um jogo de navinha também, um shmup. Interessante que dá para jogar em 2 pessoas. Agora eu vou colocar aqui no nosso Hitbit da Sony, porque ele não funcionou aqui no Hotbit tunado que eu tenho. Então deixa eu colocar, vou passar um pouquinho na frente da câmera. Colocar aqui o jogo. Boa. Já liguei tudo lá. Vamos ligar o nosso Hitbit. Ah lá, bonitão também. Vou acabar jogando com o controle mesmo, porque senão eu vou ficar passando na frente da câmera ali para jogar com o teclado. Então eu liguei o controle do Hotbit nele. Olha lá, já carrega na hora, ó. Nossa, Laydock. Olha a tela de apresentação. Nossa, quando carregava assim na época era muito legal. Meu Deus. Ai, pessoal, isso aí pra época era sensacional. Ter voz nessa época, pensa bem, isso é um aparelho de 8 bits, né? Sensacional pra época. Acho que aqui eu tenho no teclado, vou colocar que não tenho um jogo salvo, acho que é isso que ele tá perguntando. O nome vou colocar DB Falcão, que legal, dá pra colocar o nome. Vamos lá. Ah, de segundo jogador, ó. Colocar não. Vou colocar aqui o nome eu. Aí, vamos lá. Game Start. Um jogador, DB Falcão. Vou colocar aqui joystick, deixa eu ver se eu consigo jogar com joystick. Trigger Type, vamos ver. Tá carregando o jogo. Então tá aí, galera, Laydock. Um jogo de navinha, legalzinho também. O MSX2 já tinha a suavização do scroll vertical, sempre ficar dando aqueles soquinhos. O 2 Plus tinha o vertical e o horizontal. Então tá aí, é um jogo de certa forma até simples, eu achei. Mas eu achei interessante essa questão de você jogar com 2 players. Acho que vocês vão disputando para ver quem faz mais pontos. Acho que é bem legal. Então tá aí o nosso amigo Laydock. Música boa também, mais simples do que, por exemplo, do Space Mambo. Os inimigos também um pouco mais repetitivos. Eu tô tomando um hit aqui e não acontece nada comigo. Acho que eu acabei morrendo. Game over. Mas tá bom, o Laydock também tá funcionando aqui no nosso outro Hitbit. Ainda bem que eu tenho 2, né, pra gente poder testar 2 MSX. Mas galera, essa questão também de funcionar em um e um funcionar, como eu comentei com vocês, o Adriano ele dá todo o suporte para vocês comprarem. Ele ajuda a fazer a configuração correta. De repente ele tem outros arquivos ali também para poder substituir, para ver se roda no seu MSX. Então não fiquem preocupados que mesmo que algum jogo não funcione de cara, muito provavelmente com as dicas do Adriano, ele vai funcionar. Mas beleza, vamos para o próximo jogo. O próximo jogo aqui é um jogo que eu também não conhecia, que é o nosso Psycho World. Esse jogo aqui é um jogo de plataforma bem interessante. Eu não conhecia esse jogo e conheci aqui na coleção do Adriano. Eu vou colocar nosso Hitbit, já que ele não leu no nosso Hotbit. Vamos ligar. Dar aquela puladinha no vídeo básica. E tá aí, já carregou o nosso Psycho World. Tá. Muito boa a música também, eu gostei. Tá contando a história em japonês, não dá pra entender. Olha lá. Mas beleza, vamos colocar aqui pra jogar. Tá lendo. Tá aí, Psycho World. Vamos jogar um pouquinho. Tá aí, ó. Psycho World. Achei bem interessante, eu não conheço o jogo. Não conhecia, na verdade, mas achei bem legalzinho. Música boa, gráficos bons também. Peguei alguma coisa aqui, vou descer. Acho que eu posso cair, que eu não morro, que eu já testei uma vez. Ó. Boa. Um joguinho de plataforma, um dos meus gêneros preferidos. Vocês têm que ler um pouquinho mais sobre a história do jogo. Aí com o tempo eu vou me aprimorando. Aqui o objetivo do vídeo realmente é mostrar a coleção, mostrar rapidamente os jogos. Mas a gente pode também fazer, porque não, material entrando mais a fundo em cada jogo, falando da história, fazendo um gameplay mais demorado, assim, mais completo, mais detalhado também.
Isso aí, galera, vou jogar mais um pouquinho aqui de Psycho World. Aqui acho que não dá pra pular, mas morri só um pouquinho. Tô no maior rush aqui. Tá aí. Então tá aí, Psycho World também funcionando de boa. Então esses dois jogos só funcionaram. Acabei de morrer, né? Fui com tudo pra cima da planta ali. Mas então tá aí, pessoal, o Psycho World também testado, funcionando. Então esses dois jogos, o Laydock e o Psycho World, só funcionaram no F1 XD, o Hitbit aqui da Sony. E teve um jogo que é o nosso amigo Chevils, que esse não rodou em nenhum dos meus computadores. Ele pede para você apertar o Ctrl, você precisa para alguns jogos aqui, embora para mim não precisasse, só esse aqui que ele pede para apertar o Ctrl. Eu aperto nesse Hotbit, ele não aceita o Ctrl, ele dá erro de memória. E no F1 XD acontece o que acontece com a maioria dos outros jogos, ele fica dando boot infinito. Põe o jogo, você dá o Ctrl, ele carrega o jogo, mas não entra, e reinicia o computador. Mas pra gente não ficar sem ver, o Adriano já tá dando uma olhada pra mim, ele tá pesquisando pra mim como é que faz pra resolver, mas eu vou colocar o jogo aqui carregado do Everdrive. A gente chama de Everdrive popularmente, mas esse cartucho aqui de Maper Mega RAM, que tem um aplicativo chamado Software One, que tem todos os jogos, aplicativos aqui gravados num cartãozinho SD pra gente jogar. Então pra gente não ficar sem ver como é o Chevels versão do MSX2, nós vamos jogar aqui no F1 XD com o cartucho para vocês poderem dar uma olhada. Então eu vou dar um cortezinho no vídeo e o jogo iniciando eu volto. Vamos lá, galera, já liguei então o nosso cartucho de Maper Mega RAM que tem os jogos como se fosse um Everdrive. Coloquei ali no Chevels, ó, esse Chevels aqui é o que eu consegui fazer funcionar. Tá vendo que ele é um arquivo DSK, funcionar aqui no cartucho. Então a gente coloca aqui, ó, engraçado que eu vou fazer uma coisa aqui nas opções, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Simulate, olha lá, Ctrl apertado, coloquei sim. Então para ele simular que tem que apertar o raio do Ctrl para ele rodar. Então vamos colocar para rodar, atenção, olha lá, tá vendo? Apertar Ctrl, deu para ler ali, né? E aí, ó, pronto, aí o jogo roda. Só que infelizmente nos disquetes, nos meus MSX que eu tenho dois, infelizmente não rodou, mas o Adriano vai pesquisar para ver o que a gente pode fazer. Mas vamos jogar um pouquinho aí do Chevels então, pra gente poder finalizar o vídeo, pelo menos jogando todos os jogos que estão disponíveis. Olha a musiquinha. Então tá aí no Chevels, um shmup também, muito conhecido, teve versões em várias plataformas. Um jogo bem legal, eu lembro que eu jogava no arcade esse jogo, saiu para vários consoles e para o MSX também não foi diferente, difícil para burro, mas é um jogo bem legal. Você vê que as cores ali do MSX2, você vê que já são bem maiores do que do MSX1, você já consegue ter os sprites ali mais coloridos, mais bem definidos. A música aqui desse jogo é mais fraquinha assim, né? Só um efeito sonoro quase, pelo menos nessa primeira parte. Não sei como é que é depois, ai. Acabei de morrer. Então tá aí, pessoal, o Chevels testado também, o último jogo dessa coleção muito legal que o Adriano fez. Lembrando que tem mais uma coleção que ele já lançou, é só ficarem ligados aí no canal que em breve a gente vai poder jogar também essa outra coleção que o Adriano fez. De qualquer maneira, muito legal o que ele fez, é muito legal o que pessoas como o Adriano fazem, de manter a nossa nostalgia, as nossas memórias ativadas, vivas, para quem curte retrô, poder jogar um jogo de MSX ou de qualquer outra plataforma, como era jogado originalmente, nesse caso aqui com disquete, ou jogando com joystick aqui, com o computador ligado. É muito legal mesmo, dá uma sensação assim muito boa a gente poder reviver esses grandes momentos. Mas e vocês, galera, o que vocês acharam aí dos jogos? Curtiram? Achou que ficou faltando algum jogo nessa coleção? De repente uma sugestão para o Adriano colocar algum outro jogo que vocês gostariam de ver, quem sabe numa próxima coleção aí do Adriano? Coloquem nos comentários o que vocês acharam, qual jogo que vocês gostaram mais, qual que vocês não gostaram. Então é isso aí, galera, se vocês curtiram o vídeo, não são inscritos ainda no canal, por favor se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos, seus familiares, clique no sininho aí para ativar as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver vídeo novo saindo por aqui e dá aquele hype maroto para esse vídeo e esse canal irem mais longe, a gente poder crescer juntos aqui. Então eu vou ficando mais uma vez por aqui, dizendo que muito em breve tem mais. Deixo aqui mais uma vez o meu grande abraço e até mais!